Facundo Torres é um jogadoraço, mas será que ele é o substituto ideal para o Estevão? Vou mostrar para você nesse vídeo que ele tem características mais semelhantes ao próprio Maurício, que já está no elenco do Palmeiras, do que ao Estevão. Eu sou Matheus Santana, sou jornalista esportivo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você análise do Facundo Torres, novo reforço do Palmeiras. Convido você a se inscrever aqui no canal, a participar, deixando seus comentários e, é claro, dar aquela força no joinha, no like. Palmeiras anunciou a contratação do Facundo Torres, um jogador que chega por 12 milhões de dólares, um cara muito construtor, um jogador bem cerebral, e ele tem, de fato, características diferentes do Estevão, né? Se o Palmeiras busca um substituto para o Estevão, talvez o ideal não fosse o Facundo Torres, mas é um cara que vai valer cada centavo uruguaio, que é da seleção nacional, né? Joga na seleção do Uruguai e também tá deitando e rolando no Orlando City, porque tem características diferentes. Ele é um jogador com muita associação, é um cara que tem uma finalização excelente, consegue criar bastante jogadas, dele pode se encaixar muito bem nessa equipe do Palmeiras, mas vai precisar de um suporte, de um entendimento melhor de jogo ali e também de um ambiente mais propício para que ele consiga, de fato, explorar suas melhores características. Por exemplo, no Orlando City, ele joga muito com um lateral que apoie bastante. O Palmeiras geralmente joga ali com o Marcos Rocha. Marcos Rocha não é esse perfil para jogar com o Facundo Torres. Para jogar com o Facundo Torres é um perfil mais parecido com o do Mike, por exemplo. O Palmeiras pode ir ao mercado buscar um lateral para complementar esse jogador também. Ele é um cara que joga pela direita, um ponta direita, canhoto, mas também joga pela esquerda. Essa é uma virtude do Facundo. Ele consegue construir o jogo por dentro, consegue jogar tanto de um lado como do outro, finaliza muito bem no gol. Ele é um cara que constrói bastante as jogadas, mas que também ataca bastante a área. E aí, eu vou trazer uma análise aqui para você, alguns números aqui no cantinho da tela. A gente pode ver que o Facundo Torres, e aqui a gente está fazendo uma estatística com tentativas de cruzamento, passes completos para o terço final, passes para finalização, tentativa de chutes, gols marcados e corridas progressivas. Vamos lá, o que mais chama atenção nesse gráfico? Ele é um cara que tem bastante passes completos, né? Costuma tocar ali bastante na bola, tá perto da jogada para construir. Ele tem essa característica, é um jogador, como eu falei, cerebral, é um cara bem inteligente. Tentativas de cruzamentos, tenta cruzar bastante. É um cara que, chegando a bola ali para ele, ele vai fazer uma jogada, vai tentar fazer um cruzamento também. Um cara que tem essa característica, essa bola longa, né, como a gente pode chamar também. Ele cruza quando tá pelo lado direito, né, corta essa bola pro meio, faz o cruzamento. E também quando ele tá pelo lado esquerdo, ele aí pode ir um pouquinho mais pelo fundo, né, fazer esse cruzamento também. Ele não é um cara que tem tantas corridas progressivas como o Estevão, por exemplo. O Estevão é um cara que tem bastante corridas progressivas, né? Porque ataca bastante o espaço, é um jogador de bastante velocidade. O Facundo Torres também tem velocidade, mas não é tanto essa característica dele. E também pelo contexto que ele joga no Orlando City, né? O Orlando City é um time que costuma ter um pouco essa bola mais no campo ofensivo, e aí ele não faz tantas corridas progressivas assim. Ele geralmente é o arco e outros jogadores são a flecha, vamos dizer assim, né? Ele é o cara que fica mais ali no passe, mais na construção da jogada, do que até de atacar essa bola. Mas também pode fazer esse tipo de função, sem dúvida nenhuma, é um jogador bastante capacitado para isso, né? Tentativas de chutes. É um cara que tem uma tentativa média ali de chutes. Não costuma chutar tanto no gol, mas quando chuta bem. Tem bastante qualidade na finalização e aí você pode ver aí vídeos no YouTube dos melhores momentos dele, dos gols dele, você vai perceber essa característica. É um cara que tem uma ótima finalização. Não é um jogador tanto do drible, né, como o Estevão era, mas tem esse recurso. E a gente pode comparar até um cara no elenco. O Maurício tem essas características. O Facundo Torres se assemelha muito mais a Maurício, na minha visão, do que ao Estevão. E uma deficiência do Facundo Torres, na verdade, é que ele não tem a parte física assim tão preparada para o choque, né? Um cara que precisa evoluir fisicamente. Essa é uma questão a ser melhorada aí pelo Facundo. O que mais que a gente pode destacar? Passes para finalização. É um cara que dá bastante passe ali para finalização. Como eu falei, essas características de passe, de construção de jogo, ele vai se destacar. Passes completos para o terço final também, como eu já citei, é um cara que dá bastante passe ali no terço final, um cara que constrói bastante jogada pelo contexto do Orlando City, um time que tem a bola ali um pouco mais no campo ofensivo. O Palmeiras também tem essa condição, essa capacidade, pelos jogadores que tem, por ser um time dominante. É um cara que costuma, um time que costuma também, no cenário do futebol brasileiro, dominar seus adversários, então o Facundo vai conseguir fazer isso. Qual é a principal questão, né, na minha visão? Ele precisa de um lateral que apoie bastante, que ataque e faça essa ultrapassagem com certa qualidade, até para ele ter esse suporte ali e conseguir fazer suas jogadas. Ele também precisa ser encaixado no esquema, acho que ele dá bastante possibilidades ali ao Palmeiras para encaixar
várias possibilidades de esquema ali, né? De repente ele pode jogar por dentro, pode jogar na ponta direita, na ponta esquerda. O Abel vai ter bastante capacidade para variar esse time. Mas ele é um cara que se assemelha um pouco nas características, como eu citei, ao Maurício. E aí também a gente tem que pensar no Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson também é um jogador que não é tanto do drible, é um cara mais da construção, da finalização. Vamos ver se o Felipe Anderson vai desabrochar, mas também são jogadores, ali na minha visão, o Facundo Torres, o Maurício e o Felipe Anderson, que têm características parecidas. E ainda tem o Rafael Veiga para entrar nessa conta. Um jogador que tem uma boa finalização, uma boa construção de jogo. E aí você tem que ver como encaixar essas peças. O fato é um bom reforço? Sem dúvidas. Um ótimo reforço, um baita reforço para o Palmeiras, uma ótima adição para o elenco. Seria um grande reforço em qualquer equipe. É um cara que está jogando muita bola, um jogador de 24 anos, tem muita margem para evolução. É um cara que demonstra muitas qualidades na construção, um cara bem cerebral, finalizador, tem muito recurso. E aí, seria uma ótima adição para qualquer equipe. Mas tem que ver como vai encaixar ele nesse esquema do Palmeiras. Eu quero ver quem vai ser o parceiro dele nessa lateral direita. Estou bastante curioso para ver o encaixe dele nesse time, como que o Abel vai montar essa formação do Verdão. Importante demais a sua inscrição, não se esqueça de comentar aqui, eu quero saber a tua opinião e de deixar o seu like para fortalecer o canal.